Dedicado à sua saúde e bem-estar, está no ar o consultório. Seja bem-vindo a mais um programa. Já sabe que pode fazer-nos companhia até bem perto das 4 da tarde. Na próxima hora vamos conhecer mais uma modalidade desportiva que promove a nossa saúde e bem-estar. Na semana passada falamos de hidroginástica, uma modalidade aquática. Hoje vamos saber o que é o Tai Chi, uma arte marcial que pode ser praticada por todos e vamos precisamente saber porquê, quais são os seus benefícios. Está connosco o professor Dr. Carlos Vaz, médico reumatologista e membro da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, a quem agradeço a presença. Sr. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada. Ora, há muitos anos, Sr. Doutor, havia a ideia de que quem tinha uma doença reumática devia ficar em repouso. Portanto, não devia praticar exercício físico. Ainda bem que essa ideia se alterou e é precisamente o contrário agora, atualmente. É verdade. Antigamente, eu lembro-me quando comecei a trabalhar que havia um bocadinho, sobretudo com algumas doenças com mais impacto, que se defendia a inibição da prática do exercício físico com a ressalva do exercício dentro da água. Portanto, se calhar a hidroginástica, a natação. A natação sempre foi vista como uma panaceia, dava para tudo. Mas não, neste momento nós sabemos que o exercício físico tem propriedades que são muito importantes para a preservação da saúde, do esqueleto, do músculo e mesmo em algumas doenças, ao contrário do que poderia parecer intuitivo, elas podem ter bastante benefício. E que tipo de doenças estamos a falar? Por exemplo, eu estava agora a pensar em doenças inflamatórias como a artrite reumatoide, como a espondilite anquilosante, e esse tipo de doenças muitas vezes, sobretudo a espondilite anquilosante, havia muito o medo porque aquilo atinge a coluna e havia muito medo do exercício com impacto e determinadas modalidades que podiam ter efeito deletério. Mas não, o que se verifica é que o próprio exercício, mesmo com exercício com alguma intensidade, tem propriedades anti-inflamatórias, portanto, pode ter um impacto benéfico mesmo na própria doença. Não só mantendo os músculos e as estruturas articulares, preservar essas estruturas, como também ter um benefício, digamos, na própria doença. Ainda assim, seja qual for a patologia, é sempre bom ter o acompanhamento médico, não é indicação para fazer exercício físico. Isso é fundamental. E porque não é só pela parte musculoesquelética, reumatológica, mas até pela parte cardíaca e por outros componentes que é importante a pessoa ter noção de quais são as potenciais limitações e adequar muito a sua condição também a diferente tipo de modalidades. No caso da osteoporose, Sim. Uma das doenças que faz parte deste leque, é uma doença silenciosa, também muito prevalente no nosso país, e também aqui há indicação para a prática de exercício físico. É fundamental porque, como é silenciosa, nós temos que ter uma estratégia que permita que o processo não evolua. E um dos componentes que é muito importante e cada vez damos mais importância é a saúde do músculo. Porque a pessoa com osteoporose muitas vezes tem a fratura porque caiu. E a pessoa que tem músculos menos bons, má qualidade, enfraquecidos, atrofiados, tem uma probabilidade de cair muito maior. E muitas vezes só atuando neste componente de melhorar a condição muscular, melhorar a força muscular, o equilíbrio, faz com que as pessoas diminuam o risco de cair e ao diminuir o risco de cair, diminuem também o risco de poderem partir. E, portanto, independentemente de nós podermos estar a atuar ou não na estrutura óssea, o facto de estarmos a atuar na estrutura muscular, não é? Melhorando o músculo, nós conseguimos também reduzir as consequências da osteoporose. Portanto, nas suas consultas também prescreve o exercício físico a todos estes doentes que são diagnosticados com osteoporose? Aconselho a que as pessoas façam exercício físico. Se tiverem condições, exercício físico com carga. Se não houver condições, a piscina tem esse fator de suporte e de retirar o peso e permitir trabalhar os músculos e as articulações sem a sobrecarga que um exercício em carga acarreta. Mas
mas aconselho sempre, isso é importantíssimo, por vários fatores, é bem-estar, é a melhoria da condição física, é a melhoria, é um melhor controle ponderal, porque isso é um dos problemas que nós temos com muitos dos nossos doentes, é serem obesos ou terem excesso de peso, e isso ajuda-nos a controlar. E tem benefícios futuros muito importantes, quer dizer, é uma das melhores estratégias para contrariar o envelhecimento, é uma das melhores estratégias para contrariar até o desenvolvimento de problemas demenciais. Está demonstrado que o exercício físico contraria a evolução de quadros demenciais e, portanto, o exercício físico tem muitos benefícios. Agora, como disse muito bem, é importante ter um aconselhamento médico, sobretudo a partir de uma certa idade e para pessoas que tenham alguns problemas de saúde. E é uma arma também poderosa e que funciona como prevenção. Algo que nós estamos sempre a reforçar neste sim, programa nesse sentido, de certa forma, não só neste tipo de doenças, de uma forma geral para a saúde de todos. Prevenção, doença cardiovascular, prevenção, doença musculoesquelética, prevenção, doenças neurológicas como o quadro demencial, e tem um benefício, as pessoas são mais, sentem-se melhor, têm menos depressão, tem uma série, portanto, há uma série de benefícios. Então, quando o exercício físico é feito em equipe, não é? Quer dizer, não é só aquele indivíduo que sai de casa para ir só correr sozinho, mas que está incluído, por exemplo, como vamos ver hoje no Tai Chi, ou em classes de hidroginástica, ou alguma modalidade desportiva que eles gostem de fazer, tem ali um outro aspecto que também é muito benéfico, que é entre aspas, a atividade social. Claro, que é muito importante. O convívio com outras pessoas que partilham os mesmos tipos de interesses. Precisamente, nós demos início neste mês de novembro a algumas modalidades, damos a conhecer algumas modalidades. A semana passada estivemos a conhecer a hidroginástica. E porquê o Tai Chi? Porque foi o Sr. Doutor que nos sugeriu esta modalidade quando esteve cá a propósito precisamente da osteoporose, esta doença que tivemos a conhecer, a falar dos sintomas, das causas, também do tratamento, e disse-nos que estas pessoas que têm osteoporose deviam praticar Tai Chi. Eu disse que o Tai Chi é uma das modalidades completas para o que nós queremos obter do exercício físico para os indivíduos com osteoporose. É melhorar o equilíbrio, ter algum treino aeróbico, melhorar a condição física, e também tem algum efeito de carga, de reforço muscular. Portanto, tem ali uma multiplicidade de componentes numa só atividade que é bastante benéfica para a osteoporose. Ora, e claro, nós aceitamos o desafio e claro, trouxemos aqui também esta modalidade para todos os nossos telespectadores poderem confirmar aquilo que estamos a falar. Sr. Doutor, vamos só interromper um bocadinho a conversa, vamos precisamente acompanhar uma aula de Tai Chi, uma modalidade que pode ser praticada por todos, pelos seus benefícios. É uma arte marcial chinesa que consiste na prática de movimentos feitos lentamente e que tem aqui benefícios comprovados para a mente e para o corpo. E comigo já tenho aqui o mestre Sérgio Terramoto, mestre de Tai Chi, que nos vai explicar um pouco exatamente em que é que consiste esta modalidade. Sérgio, quando falamos do Tai Chi, que desporto é este? É uma modalidade, é uma arte marcial chinesa que visa a meditação em movimento. Exatamente, e tem daqui ter benefícios para o corpo, mas também para a mente. Para a mente, sim. O importante é manter o equilíbrio mental e o equilíbrio físico, não só o físico. Então nós fazemos uma simbiose e trabalhamos a nossa essência, o multidimensional do nosso ser, não só o físico. Exatamente. E a ligação com a natureza. E quando falamos aqui, que tipo de movimentos é que são realizados? Falamos de movimentos que são lentos e que convém ser também realizado com algum silêncio. Sim, porque é meditação. Exatamente. Mas como é arte marcial, por vezes tem movimentos rápidos, explosivos. Este sistema, que é o Shen, que é um sistema que eu ensino há 26 anos. Pronto, já tem muita experiência nesta área. Há 26 anos, sim. E por vezes a energia é muito intensa, que é o estilo Shen, a primeira escola. Vemos aqui, por exemplo, a colega Nádia a vibrar, é muito interessante. E os benefícios são muito bons. Os benefícios a nível de sistema cardiovascular, sistema endócrino,
Exatamente, falamos aqui a nível de benefícios para estes alunos, falamos de que benefícios a nível físico e mental? Ganhamos massa muscular, ganhamos densidade óssea, ganhamos... Ajudar aqui também talvez na coordenação. Sim, coordenação motora, ganhamos muita flexibilidade também, é excelente para quem está neste momento em burnout, quem está com Exatamente, stress, falamos aqui de uma questão muito atual, exatamente esta questão do stress. Muito procurado por causa disso. Sentiram esse aumento de procura nos últimos tempos? Mas o Tai Chi é uma arte para prevenção. É melhor vir sem exatamente, problemas. antes de já ter, aconselho a fazerem, de já ter estes sintomas, antes realmente de sentirem. Tai Chi sem ter, mas melhoramos muito. Temos aqui muitos alunos que... E quando falamos a nível de idades, porque podemos ver aqui nesta turma que temos aqui pessoas de várias faixas etárias. 26, 30 e tais. Temos um aluno com 87 anos. Exatamente, pode ser frequentado por todas as idades. Tem alunos de alta competição também, ligados a outros desportos. Precisamente para tratar a ansiedade, antes de entrarem num jogo, por exemplo. E que tem aqui benefícios, sentem mesmo estes benefícios. Sim. Ou seja, eu peço desculpa, eu vou aqui aproveitar para falar com esta aluna, se for possível, que está aqui neste momento concentrada, mas eu ia tentar, peço desculpa por incomodar. Olá, há quanto tempo é que frequenta, é que faz estas aulas de Tai Chi? O mestre, 13 anos. E porquê é que decidiu começar a frequentar? Ora bem, eu treinava muito o corpo externamente, mas faltava-me alguma coisa internamente. Entretanto, conheci o mestre, fui fazer uma aula. Primeiro achei muito estranho, porque toda esta vibração, toda esta energia era um bocadinho, era cética e achei que isto, não sei. Não resultava? Sim, e achava estranho. Depois de sentimos que realmente faz toda a diferença. Eu tinha alguns problemas de ansiedade, e nunca tomei nada, só num período de SOS. E com a prática, que melhorou? Sem dúvida, a nível de respiração, de controle de movimento, o cérebro está preparado para estar mais calmo. Em situações de stress, recorre à meditação. Exatamente. E para quem não faz ideia, é difícil ambientar-se no início? Os exercícios são complicados ou não? No início, eu acho que nós não temos a consciencialização, é muito estranha a posição, especialmente a de meditação, não estamos muito familiarizados, mas depois percebemos o porquê de toda a situação e o movimento e a circularidade. E a nível físico também sente alguma melhoria? Sem dúvida, a nível de pernas, lá está, de energia, mental também, e se treinarmos forte, ficamos com as pernas tipo mamute, como diz o mestre. Quantas vezes é que vem por semana? Eu tento fazer diariamente, porque eu gosto de desporto. Eu não fumo, não bebo, não tomo café, mas o meu desporto para mim é importante. É o seu vício? Sem dúvida. Eu acho que todos temos o meu é o desporto e alimentar a energia positiva, que eu acho que é fundamental. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada. Vou deixá-la aqui então a continuar os exercícios. Mestre, exatamente como esta aluna referia, procurou aqui o Tai Chi quando estava numa situação de muito stress. Sim, ansiedade. E que teve aqui benefícios. Sim. Tem muitos alunos que o procuram por esse motivo. Sim. E penso que vai ser muito útil no futuro próximo, por causa da pandemia. Exatamente, sim. Também acabou aqui por aumentar, por destacar ainda mais pessoas que sofrem deste tipo de ansiedades. Sim. Falamos aqui de uma turma de cerca de quantos alunos? Penso que Geralmente que costuma ter. 12, 15. Muito bem. E são aulas de quanto tempo? 45 minutos. 45 minutos. Sim. Por vezes 50. Para quem quiser frequentar estas aulas, quiser praticar Tai Chi, pode ser praticado por qualquer pessoa que já faça alguma atividade física, que não faça? Sim. Qual é aqui o critério? Não é necessário background nenhum do desporto, é só vir, trazer a roupa confortável, sapatilhas, porque o Tai Chi nós fazemos sapatilhas, esta arte marcial é feita de sapatilhas, ou então descalço, e vir com boa disposição e vir com o foco em melhorar. Exatamente, esse é o tem que haver propósito. aqui também muita concentração. Sim, ela desenvolve-se. Aos eu poucos, ajudo, eu auxilio. Sim, essa é a minha missão. Com o tempo. A minha missão é essa. Mas é uma arte marcial que lá está, pode ser praticada por todas as pessoas, sim, não é complicada de aprender em qualquer fase. Nós não ensinamos a parte marcial, só trabalhamos a coordenação, como falei há pouco, o equilíbrio. Exatamente. O estar em quietude, sentir o momento presente, sentir paz, harmonia, porque isso é importante a nível químico. Hormonas de felicidade, que está a ser muito importante. Muito bem. No nosso ser.
Mestre, muito obrigada. Obrigado eu. Por nos dar aqui esta breve explicação sobre esta arte marcial, o Tai Chi, uma arte marcial que, como podemos acabar de ouvir, pode ser praticada por qualquer pessoa em qualquer faixa etária, sejam mais novos, mais velhos, e que tem aqui benefícios comprovados para o corpo, para a mente e também para estas questões relacionadas com o stress que hoje em dia estão tão em voga. Terminamos com esta salva de palmas à nossa jornalista Inês Reis. Seu doutor, de facto, a ansiedade está também muitas vezes associada a estas doenças e, enquanto médico reumatologista, também tem que ter isso em conta, não é? Claro que sim. E de facto, aconselhar esta modalidade e outras terapias pode ser aqui muito importante. Sim, nós na reumatologia não é só a ansiedade, às vezes é a depressão. O ser confrontado com uma doença crónica, mesmo com tratamento e às vezes conversando com os doentes e dizendo que nós temos tratamentos de forma e que eles possam ter uma vida perfeitamente normal, sem limitações, o facto de serem rotulados com uma doença, muitas vezes ficam com quadros depressivos, ansiedade, o medo do futuro. Aquela situação, doutor, mas olha que eu se calhar quando for mais velho vou ficar numa cadeira de rodas. É uma expressão que continua a existir. E quando isso não, quer dizer, é raríssimo isso acontecer e tem que ser um infortúnio grande para uma pessoa evoluir para uma forma de grande incapacidade. E, portanto, o exercício físico, nós temos que ter estratégias, às vezes farmacológicas, com medicação, mas o exercício físico é também uma boa arma para nós combatermos esse problema. Até porque, começando a fazer exercício físico, tomam consciência de que não estão limitados, ou que as suas limitações não são tão grandes ou quanto eles poderiam pensar, não é? O indivíduo que tem uma artrite reumatoide, uma doença degenerativa tipo uma artrose, numa fase inicial que pensa, pronto, isto vai evoluir até eu ficar na cadeira de rodas. Quando começa a fazer exercício, sente-se bem, reforçar a parte muscular, dar maior estabilidade às articulações envolvidas, vão começar a perceber que só tirem um benefício dessa situação. Essa é a principal dúvida dos doentes, normalmente, que tem consigo. É uma dúvida, o que é que eu posso fazer? Muitas vezes doutor, eu tenho esta doença, eu posso caminhar, posso fazer bicicleta, posso ir para o ginásio, muitas vezes, a natação não tanto, não questionam tanto nesse nível, porque ainda há um bocadinho aquele mito, natação serve para tudo, o que também não é completamente verdade, claro. Mas muitas vezes têm esses receios. E, portanto, muitas vezes orientando segundo determinadas modalidades, é interessante ver como é que os doentes conseguem depois evoluir e ter prazer e ter benefício com a prática do exercício físico. E a prática do exercício físico serve também para controlar a dor, porque apesar de estarem medicados e fazerem tratamentos, às vezes, até dependendo da altura do ano e também do tempo, sinceramente, não é? Pode acontecer, principalmente quem tem dores nas articulações, e que muitas vezes recebemos aqui muitas chamadas de telespectadores que se queixam disso mesmo, a atividade física também pode ajudar a controlar essas dores. É verdade, por exemplo, sobretudo nos doentes que têm patologias mais comuns, tipo artrose. A artrose, a espondilartrose ou a espondilose, portanto, os famosos bicos de papagaio, que são artroses das articulações da coluna, podem dar dor. E as pessoas muitas vezes associam, como eu tenho muitas artroses, tenho muitos bicos de papagaio, tenho que ter dor. Mas muitas vezes o que acontece é que são pessoas que são sedentárias, não fazem exercício físico e os músculos de suporte da coluna enfraquecem. E, portanto, entram em fadiga muito mais depressa e, portanto, muitas vezes a dor tem um ponto de partida muscular e não propriamente articular. E já tive casos em que, nessas circunstâncias, disse se calhar era bom fazer um bocadinho de exercício físico, trabalhar um bocadinho os abdominais, os músculos paravertebrais, os músculos da parte das costas junto à coluna, porque isso vai funcionar como se fosse uma cinta.
muitas vezes nas fases agudas nós prescrevemos uma cinta, um lombostado, para permitir um repouso do músculo. Mas se nós promovermos o exercício, o próprio músculo vai ter maior capacidade para estabilizar a coluna e, portanto, vai ter muito menos dor. É a mesma coisa para a parte cervical. Muitas vezes os alunos lá em medicina, eles às vezes podem se queixar porque quando estão a estudar muito tempo, têm a cabeça e ficam com dor a nível da cervical, do pescoço, por fadiga muscular. E um bom reforço muscular diminui muito o risco disso. E isso é também verdade para as outras articulações. Um joelho, tem artrose do joelho. Se os músculos atrofiam, cria-se uma certa instabilidade, o joelho não fica tão fixo, portanto, pode ter mais tendência para dor. Muitas vezes os doentes referem, ou seja, parece que o joelho vai falhar. E isso é um sinal de instabilidade. O reforço muscular, portanto, dando maior estabilidade às articulações, é benéfico também em termos de sintomas. E normalmente também há essa aceitação por parte dos doentes em conseguir perceber a importância do exercício físico para aquele problema específico? Não é muito fácil, porque muitas vezes os doentes querem uma solução fácil. E rápida. Dê-me um comprimido que é para isto passar. Claro. E quando nós propomos exercício físico, sobretudo para alguém que já não faz atividade física há muito tempo, há uma fase inicial em que há algum desconforto, alguma dor muscular, não é? Há aquela máxima do no pain, no gain, não é? Não há dor, não há ganho. E, portanto, é importante nós convencermos os doentes que se calhar vale a pena ter um bocadinho de investimento pessoal e passar por um período que pode não ser logo imediatamente só de benefício para poder ter o ganho. E, por exemplo, há outra doença muito interessante onde isto também funciona, que é da nossa área também, que é a fibromialgia, com doentes com dores generalizadas. Quando nós convencemos as pessoas a começar a fazer um treino de exercício físico, seja qual for a modalidade, eles melhoram substancialmente. Qual é a causa, Sr. Doutor, da fibromialgia? Isso é uma pergunta mais uma pergunta para $1 milhão de euros, não é? Exatamente. Agora fiquei com curiosidade. A fibromialgia é uma doença de dor generalizada. Há alguns estudos que mostram que os mecanismos de percepção de dor, os nervos que nos transmitem os sinais de dor, estão um bocadinho desregulados e, portanto, sentem a dor muito mais do que uma pessoa normal. E, portanto, depois há um certo descondicionamento muscular que também favorece. E normalmente também há sempre pode haver muita associação à depressão, um quadro depressivo, que também funciona como amplificação de dor. Portanto, no fundo, a fibromialgia passa muito por esses aspectos, embora não esteja completamente definido, mas pela questão da sinalização através dos nervos, dos mecanismos da dor. Portanto, assim que nós muitas vezes utilizamos medicamentos que vão atuar a esse ponto para tentarmos melhorar, mas o exercício físico também é fundamental nestes Fiz aqui esta à parte, já percebi que é um assunto que também dava para outro programa. Exatamente. Um programa inteiro. Antes disso, estávamos a falar dos benefícios então do exercício físico e dessa aceitação por parte dos doentes, no caso do equilíbrio, por exemplo, que o Tai Chi, a arte marcial, melhora o equilíbrio, que é fundamental para quem tem osteoporose, para evitar as quedas e magoar-se no osso, não é? Partir o osso. Não, as quedas no indivíduo idoso são um problema dramático, porque, portanto, as quedas podem trazer maior consumo de atos médicos, porque muitas vezes podem não partir um osso, mas podem se magoar bastante, são as feridas, e, portanto, nós temos que combater a propensão dos indivíduos idosos para cair. E, por exemplo, para indivíduos idosos que vivem sozinhos, aquela queda do indivíduo que fica no chão, não consegue levantar-se e não consegue contactar ninguém. E muitas vezes é descoberto umas horas depois ou no dia seguinte pela pessoa que vai lá dar apoio. Portanto, são problemas muito grandes e existem trabalhos de investigação para tentar sinalizar estas pessoas e termos estratégias de combate a esta situação.
E, portanto, aqui o exercício físico tem um papel fundamental. Há alguma modalidade que não seja tão adequada a este tipo de problemas, ou desde que a pessoa se sinta bem, pode levar os seus limites avante? Digamos que eu muitas vezes brinco com os doentes assim, nestas idades, não vai querer fazer kickboxing, pois não? Claro, já é um extremo, quando entramos em modalidades em que há contacto físico que pode ser violento, se calhar não é tão aconselhável. Não é aconselhado. Mas, de uma maneira geral, o exercício físico deve ter a componente aeróbico, treino de força muscular, não é? E treino de equilíbrio. Coisa que nós conseguimos juntar no Tai Chi, não é? Exatamente. Muitas vezes o que acontece é que são pessoas que fazem, por exemplo, vão ao ginásio, têm uma aula de aeróbica, portanto, treino aeróbico, tem uma aula de treino de força, de reforço muscular, pronto, e separam as diferentes componentes. O Tai Chi tem esse benefício. Exatamente, consegue juntar essas componentes, não é? Muito bem. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua sugestão, que deu asos, de facto, a este tema, e muito obrigada pela sua presença. Vamos ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores, que já podem ligar para o número 225083297, 225083297, e fazer a sua questão sobre reumatologia. Pode também enviar-nos a sua pergunta escrita ou partilhar connosco o seu caso, a sua opinião, para o endereço de e-mail consultorio@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e contamos consigo daqui a 5 minutos. Até já.